Bem, eu quero compartilhar uma porção da palavra com vocês, antes de termos o nosso momento de ceia, e lhes convido a abrir suas Bíblias em Hebreus, a carta aos Hebreus, capítulo 9, nós vamos ler os dois versos 11 e 12 do capítulo 9 da carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus, capítulo 9, versos 11 e 12. Depois nós vamos ler um outro texto, já queria que o pessoal da mídia já soubesse ali, Lucas, capítulo 22, os versos 19 e 20, tá bom? Hebreus 9, 11, 12. Vamos ficar em pé mais uma vez, para fazermos a leitura da palavra? Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Ainda Lucas, capítulo 22, versos 19 e 20. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: isso é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice, depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Senhor, nós te louvamos por tua palavra e te pedimos pelo teu Espírito que o Senhor nos conduza nesse tempo de reflexão, que possamos compreender aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas nesta noite. Permita que os nossos corações estejam derramados diante de ti, que o teu Espírito tenha liberdade em nossas vidas. Nós te louvamos por estarmos diante de ti e nós te agradecemos pela liberdade que temos de podermos ouvir a tua palavra. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, queridos. Antes de compartilharmos a palavra, eu deveria ter feito isso antes. Eu quero agradecer a todas as manifestações de carinho para comigo nesta semana em que eu fiquei mais velho ou mais experiente. Não deu tempo de, na sexta-feira, fazer as minhas carteirinhas, mas eu vou fazer todas as carteirinhas possíveis e imagináveis para ter todos os benefícios de um homem de 60 anos de idade. Me sinto bem aos 60 anos, me sinto um guri, ainda que a carcaça não seja das melhores, mas eu me sinto, esse negócio de sentir agora está até em moda, né? Eu me sinto jovem, eu posso me sentir jovem, tem gente que se sente tanta coisa, não é o caso aqui agora, mas eu sou um homem 60 anos de idade, e agora vou pegar até ônibus errado para ter o benefício, tá bom? O importante é ter o benefício. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Quarta-feira fizeram para mim aqui uma grande homenagem, uma surpresa gostosa. Por incrível que pareça, eu só comecei a desconfiar quando eu vi o pastor Lesúrio e o pastor Reinaldo, que comumente não vêm aqui na quarta-feira, porque os outros
vêm, trazem seus filhos aqui nas mensageiras, nos embaixadores, e geralmente esses cultos, quando tem embaixadores e mensageiras, a gente tem mais pessoas aqui no nosso encontro de oração. E foi muito bom, nós nos divertimos muito, eu me alegrei muito. Obrigado pelo carinho de todos que mandaram mensagens, que oraram por mim, enfim, não é? Estou aqui externando a minha gratidão a vocês, tá bom? Corpus Christi é uma festa anual que faz parte da tradição católica romana. A festa é celebrada com uma procissão pelas ruas da cidade, que são previamente decoradas com um tipo de tapete feito de serragem colorida, flores e outros tipos de material. É muito comum. No interior de Minas, eles fazem isso nas ruas, as pessoas saem nas sacadas, colocam seus tapetes, enfim. O rito nasce de uma procissão feita à cidade de Orvieto, na Itália, pela decisão de um papa chamado Urbano IV, de que fossem enviados os objetos utilizados em ocasião da experiência de um clérigo chamado Pedro de Praga, que, segundo o relato, observou na hóstia utilizada na Eucaristia se transformar em carne viva que sangrou. Conta a história que o referido clérigo tinha dúvidas quanto à presença corporal de Cristo na Eucaristia. É uma tradição católica que crê na transubstanciação, que é a transformação do pão no corpo de Cristo. Os evangélicos não comemoram essa festa e discordam da doutrina da transubstanciação, que afirma que os elementos da ceia se tornam literalmente corpo e sangue de Cristo. Não tenho aqui a intenção de atacar a crença de nenhum grupo religioso, apenas relatar como o rito nasce e, ao mesmo tempo, enfatizar os rudimentos da nossa crença à luz da palavra de Deus. Então, permitam-me me aprofundar um pouco mais. E o primeiro ponto que eu quero trazer para vocês são os símbolos de um memorial. Nós compreendemos, interpretamos a ceia como um memorial. Ela é uma das ordenanças de Jesus, além do batismo, e ela traz a recordação do fato de o nosso Senhor Jesus, ter morrido por nós para nos salvar. Corpo e sangue estão representados aqui nesses elementos. É uma recordação que se dá num rito também, no qual o pão simboliza o corpo oferecido pelo sacrifício. Olha o que diz Pedro na sua carta, a primeira carta, no capítulo 2, verso 24. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. O pão simboliza o corpo de Cristo, o corpo que ele entregou na cruz do Calvário, o corpo que se fez moer pelos nossos pecados. O profeta, no Antigo Testamento, vai dizer que ele foi esmagado por nossas transgressões. Ele foi moído pelos nossos pecados. E vai dizer: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras fomos sarados.
O sacrifício de Cristo foi algo simplesmente extraordinário, pontual, definitivo. A sua entrega foi total. Ele se deixou desgastar completamente. O cálice simboliza o seu sangue derramado para o perdão dos nossos pecados. O cálice da nova aliança, o suco que bebemos, lá na época de Jesus, o vinho, ele não se transforma no sangue de Cristo. Ele simboliza, ele representa o sangue do Cordeiro que foi derramado. O apóstolo Paulo vai dizer à igreja de Éfeso, aos Efésios, no capítulo 1, verso 7, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Na cruz do Calvário, os nossos pecados foram perdoados. João vai dizer, apontando para Jesus, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus fala sobre isso, e nós lemos no início. Lucas vai narrar, no capítulo 22, os versos 19 e 20, Jesus toma o pão e dá graças, porque é assim que tem que ser feito sempre. Sempre precisamos nos apresentar a Deus com ações de graças. Um culto não necessariamente este em que nós celebramos a ceia, mas todos os nossos encontros, todos os nossos cultos ao Senhor, todas as vezes que congregados estamos diante dEle, nós precisamos nos apresentar em ações de graças. Podemos colocar outros motivos de oração, podemos fazer pedidos de oração, podemos externar ao Senhor as nossas dores, as nossas dificuldades, mas tudo começa com ações de graças, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Então Jesus apresenta a Deus e agradece a Deus o pão e dá graças por isso, e ele se dirige aos seus discípulos dizendo: façam isso em memória de mim, façam isso em memória de mim. Todas as vezes que vocês comerem o pão, todas as vezes que vocês beberem do cálice, vocês estão fazendo memória de mim. Vocês estão rememorando a história linda de salvação que vocês têm em Cristo Jesus. Jesus está dizendo isso. Façam memória. Enfatizem isso, a importância disso para nós. Ele toma o cálice e também dá graças. E ele vai dizer: este cálice é o cálice da nova aliança. Por que nova aliança? Porque agora uma aliança superior, agora uma aliança melhor, agora a aliança definitiva sobrepuja a anterior. É superior. Não mais animais imolados num altar, não mais aquela carnificina toda dentro do templo, não necessariamente dentro do templo, no pátio externo, na bacia, ali, onde os sacrifícios eram feitos. O sacerdote vinha, colocava as mãos sobre as ofertas trazidas pelas pessoas, as próprias pessoas impunham as mãos sobre suas ofertas, transferindo o pecado para aqueles animais, e eles eram imolados. Agora não há mais necessidade disso. Por quê? Porque o Cordeiro de Deus veio, porque o Cordeiro de Deus foi imolado definitivamente.
O fato de estarmos agora aqui, com toda essa liberdade, diante do Senhor, não há véu que nos separa mais. Isso se dá por causa do sacrifício vicário de Cristo. Você compreende? Quando Jesus estava morrendo fora da cidade, alguma coisa estava acontecendo dentro do templo. E o que acontecia dentro do templo de maneira sobrenatural? O véu que separava o lugar santo dos santos, foi rasgado de alto a baixo. Aquele véu espesso simplesmente se abriu. E de uma maneira muito extraordinária, inaugura um novo tempo, em que podemos entrar livremente na presença do Senhor, por causa de Jesus. Você entende isso? Você não precisa do pastor para entrar na presença do Senhor. Você não precisa do sacerdote para entrar na presença do Senhor. Você está na sua casa, você fechou a porta do seu quarto, você começa a falar com Deus, Ele está te ouvindo, você tem acesso direto a Deus. Foi Jesus quem nos deu esse benefício. Em instantes vamos falar sobre isso. O apóstolo Paulo vai relembrar o que Jesus fez, falando aos Coríntios, no capítulo 1, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, nos versos 24 e 25, ele vai dizer: e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Você compreende? O tempo todo, Jesus fala: faça isso em memória de mim. Paulo depois vai dizer, ele disse para fazermos em memória dele. Isso foi sendo passado. Por isso cremos no memorial, que é a recapitulação da nossa história de salvação. Compreendido os elementos do memorial? Amém? Dúvidas depois com o pastor Reinaldo, o pastor Elezu. Tá certo? O segundo ponto que eu quero destacar é esta expressão que aparece no verso que nós lemos de Hebreus, quando diz: o sumo sacerdote dos bens futuros. Que bens futuros? Aqui, o escritor aos Hebreus está dizendo: os bens futuros. Esses bens futuros se referem às bênçãos espirituais e eternas, conquistadas por Jesus Cristo, através da sua morte e ressurreição. Esses bens não são bens materiais, não são bens que granjeamos na força do nosso braço, fruto do nosso trabalho digno. Esses bens futuros, eles foram nos dados por Ele, por Jesus. Esses benefícios são chamados de futuros, porque foram prometidos no passado e se concretizaram com a vinda de Cristo, inaugurando um reino eterno. Deixa eu te refrescar a memória. Você faz parte de um reino eterno. Nós fazemos parte de um reino que não terá fim. Foi esta palavra dada a Maria: o seu reino não terá fim. Você percebe? Fazemos parte deste reino que já foi inaugurado. Então, aqui nós
encontramos os rituais antigos sendo substituídos por um memorial que traz consigo bens definitivos. Vamos a eles? Vamos? Primeiro, redenção eterna. Você pode repetir? Redenção eterna. Em Cristo Jesus, neste memorial, em Cristo Jesus, no seu sacrifício, nós obtivemos redenção eterna. Isso quer dizer que fomos redimidos, completamente, definitivamente, o perdão completo e definitivo de todos os pecados, obtido de uma vez por todas. Não é extraordinário isso? Eu sei que nós sofremos com o pecado, eu sei, eu também sofro, porque é algo automático. Quando nós pecamos, nós entristecemos o Espírito de Deus e nós nos entristecemos. É natural. Então, se você ficou triste, chateado, amargurado, quando pecou, está tudo certo com você. Eu não estou dizendo que está tudo certo em pecar. Eu estou dizendo que está tudo certo em você se sentir dessa maneira, porque antes que qualquer pessoa fale qualquer coisa a você, o Espírito de Deus falou antes. Ouviu um amém aí? Amém ou não amém? Amém, né? Então, qual é o primeiro benefício? O quê? Redenção eterna. O segundo, falamos um pouco antes, acesso direto a Deus. O direito de se aproximar da presença de Deus com plena confiança, sem a necessidade de intermediários humanos. Lembram lá no passado? O povo ficava longe, distante. Tinha uns ousados, né? Tipo o esposo da Sílvia, que saía fora da tenda dele, assim, né? Vocês conhecem o esposo da Sílvia, né? O Josué? Pois é, o Josué, ele saía, assim, da tenda e ficava espiando. Todo mundo ficava nas tendas. E ele ficava espiando, e ele olhava lá para o monte fumegando, Moisés no meio daquela manifestação extraordinária de Deus, e Josué desejando aquilo para ele. Está aí uma coisa boa para se desejar, viu? Não desejar o carro do outro, a casa do outro, a família do outro, ou que o valha, não, mas desejar a presença de Deus, desejar falar com Deus diretamente, abertamente, sem reservas. Então, a ordem do passado, que era afastai-vos para que não morrais, agora é substituída para vinde todos vós, venham todos, entrem com confiança, por meio de Jesus. Não temos acesso ao Pai sem Ele. Ninguém vem ao Pai, senão por mim, disse Jesus. Não tem como ir ao Pai sem Jesus, porque é justamente a sua pessoa e a sua obra que nos colocam diante do Pai. Você compreende isso? Faz sentido para você? Então, redenção eterna, acesso direto a Deus, e agora um terceiro benefício, purificação da consciência, a libertação da culpa, permitindo uma vida transformada. Ah, meus irmãos, quantos sofrem com a culpa, mas param de sofrer quando compreendem que Ele levou sobre si as nossas culpas, os pecados e as suas culpas.
Se livre da culpa. Se livre da culpa. Ninguém pode andar de maneira leve, tranquila, carregando um fardo de culpa. Se livre dela. Se livre desse encosto chamado culpa. Não deixe ele se assenhorar sobre você. Se damos lugar à culpa, ela vai nos tomando, ela vai nos possuindo, ela vai nos oprimindo, ela vai trazendo esta escuridão densa, ela vai nos colocando nesses calabouços terríveis, úmidos. Não, se livre da culpa. Jesus foi culpado no seu lugar, no meu lugar. Redenção eterna, acesso direto a Deus, purificação da consciência. E aquilo que Jesus chama de nova aliança, um relacionamento superior com Deus, fundamentado em novas promessas. Meus irmãos, tudo isso obtivemos com a vinda de Cristo, se apresentando num tabernáculo superior. Jesus não poderia fazer esta oferta num tabernáculo humano, porque ao tabernáculo humano estavam reservados o sacrifício de animais. Ele entra num tabernáculo superior, com um sacrifício superior, porque ele é o Cordeiro sem defeito, sem pecado. Não mais sacrifícios de animais, oferecido em um tabernáculo feito por mãos humanas. O sacrifício é definitivo e pode ser dado à humanidade em uma nova aliança. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o Senhor pela nova aliança. Compartilhamos até aqui os símbolos do memorial, os bens futuros. Futuros porque foram ditos lá atrás e nós já estamos desfrutando deles antes mesmo da eternidade com o Senhor. Agora me permita terminar essa parte falando sobre a presença de Jesus. Meus irmãos, os arraiais evangelicais, eles são propagados nesses arraiais a ideia de recebermos benefícios de Deus, de sermos abençoados por Deus, de termos bênçãos terrenas aqui. E ainda que nós sejamos abençoados, ainda que sejamos cuidados por Deus, ainda que tenhamos bens, ainda que possamos desfrutar disso tudo, esse não é ou estes não são os nossos bens maiores. Pensa numa coisa muito importante que você tem aqui, muito caro para você. Bem, ultrapassaríamos todos os pontos materiais até chegarmos nas nossas famílias, sim ou não? Até chegarmos nos nossos pais, irmãos, esposas, esposos, filhos. Não são extraordinários esses bens? E eu não estou aqui depreciando os seres humanos, chamando-os de bens, porque, é claro, não se podem comparar a ouro, prata, concreto.
Mas ainda assim, por mais importantes que sejam para nós, eles não são o maior presente. Você compreende isso? É maravilhoso pensarmos nos benefícios que nós adquirimos através da nova aliança em Cristo. Benefícios que acabamos de falar. Nem estamos falando de bens materiais. Mas existe uma realidade para além do rito de uma tradição religiosa, e aqui é o ponto. Jesus não se encontra nos elementos da ceia de maneira corporal, porque os elementos apenas rememoram a sua obra vicária, e aqui vicários substitutivo, um sacrifício substitutivo, ele nos substituiu, nós é que tínhamos que estar lá. Então, o fato de ele estar lá e de nos ter substituído, a gente pode usar essa expressão vicários, que quer dizer substituto. Entretanto, o fato de não crermos na presença corporal de Jesus nos elementos da ceia, não significa que não cremos na sua presença em nossas vidas. E aqui está o ponto. O Emanuel veio. Deus conosco. Mas para além daqueles dias, dos dias em que esteve aqui, andando nessa terra, vivendo, comendo, bebendo, viajando com os seus discípulos, compartilhando a palavra de Deus, curando enfermos, libertando, salvando. Essa semana compartilhamos da travessia de Jesus e dos discípulos pelo mar da Galileia, com aquele mar revolto, e ele precisava estar do outro lado com os seus discípulos, porque lá do outro lado havia um homem há muito tempo endemoniado, com uma legião de demônios sobre ele, que vivia nos sepulcros, uma pessoa que vivia o pior desta terra, que é típico de Satanás. Tudo que Satanás quer fazer é colocar o ser humano na pior condição, na sarjeta, em condições deploráveis, em todos os aspectos. Jesus está atravessando, porque lá do outro lado tem um homem que ele precisa libertar. Você entende isso? Você entende o que está na agenda de Jesus? O que está na agenda de Jesus deveria estar na agenda da igreja. Sempre do outro lado da rua tem alguém que precisa de libertação. Do outro lado da cidade tem alguém que precisa de cura. Do outro lado do mundo tem alguém que precisa de consolo. Os nossos missionários vão agora de novo à Ucrânia em agosto. E dessa vez eu quero pedir a vocês que orem mais ainda, porque desta vez a missão será conduzida pelo Adiel. Ele vai estar à frente. Ele precisa das nossas orações. Ele vai encontrar crianças cujos pais morreram na guerra. Essas crianças estão crescendo sem pai. Mas nós encontramos muitas delas nos bolsões de pobreza do nosso país, que crescem sem ter pai. Então Jesus atravessa o mar revolto, seja o que for. A gente sempre gosta de dizer que Jesus encontrou com a mulher samaritana, mas aquele encontro não foi casual, não foi por acaso. Se você ler bem o texto de maneira acurada, você vai ver que o texto começa dizendo: era-lhe necessário passar por Samaria. Como era necessário?
Ele podia passar pelo outro lado do Jordão, ele podia ter atravessado ali na altura de Jericó, onde o povo entrou para tomar posse da terra prometida. Ele podia ter subido por Decápolis e atravessar o mar lá em cima para Galiléia, onde ele queria ir, porque os judeus não passavam por Samaria, mas era necessário que ele passasse por Samaria, porque ele precisava encontrar com aquela mulher. Como você acha que Jesus te encontrou? Eu digo a você, talvez você ainda tenha o pensamento de que você encontrou Jesus. Eu digo para você, com todas as letras, Ele encontrou você. Ele te viu, como viu Natanael, antes mesmo que Natanael colocasse os olhos nele. Você compreende? Você compreende? Então há algo mais sagrado para nós, que está para além dos ritos, está para além dos benefícios. Voltemos aqui à festa de Corpus Christi. Existe uma realidade para além do rito de uma tradição religiosa. Jesus não se encontra nos elementos da ceia. Corporalmente não. Mas Ele está aqui conosco. Então, o Deus Emanuel, que é enviado para estar com a humanidade naqueles dias, agora, para além de Deus conosco, é Deus em nós. Deus em nós. E a palavra de Deus diz que Ele tabernaculou em nós. Ele afirmou em João 14,16: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco, estará em vós, não vos deixarei órfãos. Ele estabeleceu o seu tabernáculo em nós. O apóstolo Paulo vai dizer aos Efésios que a igreja de Deus é como um edifício cuja intenção é servir de habitação para Deus na terra. Lá em Efésios, no capítulo 2, ele vai dizer, a partir do verso 19b: sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Você compreende? Você compreende tal privilégio e tal responsabilidade? Caminho para o fim. Segundo o apóstolo Pedro, cada cristão é uma pedra dessa construção. Ele vai dizer isso na sua carta, no capítulo 2, verso 5. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Se a igreja, conjunto de todos os salvos, tem o privilégio da presença de Deus em si, cada crente em particular é também habitado por Deus pelo seu Espírito. Ainda Paulo, aos Coríntios, no capítulo 3,16, vai dizer: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Para além dos benefícios, pense em quaisquer deles, pense em qualquer benefício, há algo indispensável, fundamental, importantíssimo, que está na prateleira de cima ou deve estar na sua vida: a presença de Jesus.
pelo seu Espírito. Temos a presença dele conosco. E não é uma presença que se manifesta só nos dias de ceia, porque estamos rememorando. Não. Quando você levanta de manhã e abre os seus olhos, você enxerga as coisas. Ele está presente. Quando você vai se deitar e você fecha os olhos e você não pensa em mais nada, Ele está presente. Você está caminhando na rua, Ele está presente. Você parou em algum lugar, Ele está presente. Você está passando por lutas, por dificuldades, Ele está presente. Eu disse para uma pessoa essa semana que tem uma história muito ruim e carrega essa história. Eu disse: Jesus estava lá. E ainda que nós não saibamos explicar isso, porque Ele não fez nada em relação a isso, é fato que se você está aqui hoje, é porque Ele sempre esteve com você. Você compreende? Faz sentido. Então eu concluo. Ainda que não comemoremos a festa de Corpus Christi, cremos que temos a presença de Deus em nós, por meio do seu Santo Espírito. É Ele que manifesta a sua densa presença em nossas vidas, mas também, através das nossas vidas, na vida de tantos outros que Ele deseja alcançar. É bem verdade que as manifestações de sua presença não se limitam às nossas vidas. Ele tem se revelado ainda hoje, especialmente e diretamente, a pessoas, como se revelou ao apóstolo Paulo no caminho de Damasco. Não precisou de ninguém para se revelar. Há relatos no mundo muçulmano de milhares de pessoas que têm tido um encontro sobrenatural com Jesus. Está lá no canto da casa e Jesus entra e fala diretamente, de uma maneira extraordinária. Você vê como o privilégio é nosso de compartilharmos? Jesus não precisa de nós para compartilhar com os outros aquilo que Ele fez por eles. Mas Ele nos comissionou, Ele nos deu o privilégio de participarmos com Ele, de participarmos dos seus milagres na vida das pessoas, de participarmos da salvação da vida. É por isso que nós nos alegramos, fazemos festa num dia como o dia dos batismos, porque nós vemos a manifestação da presença do Senhor na vida das pessoas que Ele alcançou, que Ele consolidou. Nós apenas fomos instrumentos dEle na vida dessas pessoas. Que coisa gloriosa! Podemos perceber que Ele, estando no nosso meio, também é capaz de nos usar para abençoarmos tantos outros. Ele está aqui. Aleluia. Ele vive. Glória a Deus. Essa é a nossa fé. Ele voltará. Aleluia. Essa é a nossa esperança. Feche os seus olhos, vamos orar. Você pode agradecer a Deus por isso. Eu gostaria de te convidar a não pedir nada a Deus agora, senão apenas agradecê-lo por Jesus Cristo nosso Senhor.
Agradeça a Deus por Jesus. Agradeça a Deus pelo sacrifício de Cristo. Agradeça a Deus por sua morte e ressurreição. Agradeça a Deus pela nova aliança no sangue do Cordeiro. Agradeça a Deus por tudo que Ele fez por você em Cristo, mas sobretudo, agradeça a Deus porque Jesus está presente na sua vida, Jesus está presente na sua casa, através do seu Santo Espírito. Tem esse tempo agora, de oração, de gratidão ao Senhor. Agradeça, agradeça, agradeça. Somos gratos, Senhor. Gratos a Ti, Senhor. Gratos a Ti. Obrigado por ser a nossa porção, a nossa herança, o nosso bem maior. Oh, Jesus. Como é bom termos os nossos pecados perdoados, sermos sarados por Ti e caminhantes contigo, irmos sendo restaurados todos os dias, sendo transformados todos os dias. Como é bom podermos desfrutar dos benefícios desta obra grandiosa do Senhor, por cada um de nós e por todos nós, por toda a humanidade. Mas como é bom caminharmos tendo o Senhor conosco, atravessando os mares revoltos, nos consolando quando não temos com quem nos consolarmos. Termos a Tua presença na nossa caminhada aqui. Obrigado, Senhor. Obrigado, porque a Tua presença está para além dos ritos, a Tua presença está para além das tradições religiosas, a Tua presença está para além dos nossos sentimentos, do que estamos sentindo ou não sentindo, para além das nossas emoções, se estamos mais ou menos emocionados. Obrigado, Jesus, por estar conosco, por se fazer presente. Por nos dar o Teu ombro amigo, por ter palavras de vida eterna. Para quem iremos? Para quem iremos? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna. Por isso Te somos gratos. Obrigado, obrigado, obrigado. Agradeça ao Senhor de todo o seu coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças, com todo o seu entendimento. Agradeça a Deus. Obrigado, obrigado. Te agradecemos, Senhor. Te agradecemos. Te agradecemos. Obrigado, Senhor.
mas tudo o que precisamos. Tudo o que precisamos. Te rendemos graças, ó Deus, por tua bondade, por tua misericórdia. Certamente, bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias de nossas vidas e habitaremos na tua casa para sempre.